bom sábado a você que nos assiste. Que bom ter a sua presença conosco para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. Nós estamos durante todo esse trimestre estudando sobre como nos prepararmos para o tempo do fim. E hoje nós vamos estudar 2 capítulos da Bíblia que são muito específicos e importantes para esse tema. Nós vamos estudar especificamente sobre Mateus 24 e 25. Você pode acessar as nossas lições através do site do mais.cpb.com.br. Para então compartilhar e nos ajudar no estudo dessa lição, nós temos aqui de novo o Rômulo com a gente. Que bom, Rômulo! Semana passada ele estava com a gente, está aqui de novo, seja bem-vindo outra vez. E também o Iverson, nosso companheiro de sempre. Que bom que vocês estão aqui com a gente, viu? Para iniciarmos então esse estudo, nós vamos pedir que Deus nos oriente e eu peço que o Rômulo faça uma oração para a gente. Por favor, Rômulo. Senhor Deus, na manhã desse sábado queremos te agradecer pela oportunidade e privilégio que nos dá. Suplicamos a presença do Seu Espírito Santo e que o Senhor possa nos proporcionar entendimento e compreensão das Suas sagradas Escrituras. Fale e opere através de nós para a glória do nome do Seu amado Filho. Amém, Jesus. Amém. Amém. É interessante aqui, esses capítulos de Mateus, que Jesus ele começa a falar de alguns sinais, né, que haveriam no tempo do fim. E se você nunca escutou isso, eu acho que você vai conseguir se encaixar muito bem no tempo que nós estamos vivendo, né? Eu vou ler aqui só algumas coisas que ele diria que aconteceriam. Então, guerras, rumores de guerras, pestes, falsos cristos e perseguições e coisas ruins, né? Esfriaria o amor das pessoas, né? Haveria mais descaso entre um e outro. E quando a gente começa a ler o jornal, ler jornal, assistir o jornal, a gente começa um pouco a desanimar, né? Quanta notícia ruim à nossa volta, né? Quantas coisas difíceis que a gente tem que realmente passar. E é muito difícil a gente desvincular o tempo que vivemos, pensando que está muito longe a vida de Cristo, né? É muito difícil, porque realmente só não enxerga quem realmente não quer ver, né? E uma das coisas, Iverson, eu gostaria de começar com você, ela fala sobre uma confirmação nas profecias. E eu queria que você começasse falando para a gente sobre isso. Tudo bem. Olá, Mônica, mais uma vez. Para você que nos acompanha também, nesta manhã de sábado. Quero confessar que achei a lição assim muito interessante, muito impactante. E, como você falou, é um tema atual e é um tema que deve estar fazendo parte aí do pensamento do cristão, daquele que aguarda a vinda de Cristo. Porque, na realidade, quando Jesus, ali em Mateus 24, ele coloca todos esses sinais para nós aí, ele está dando uma mensagem muito clara para o seu povo, né? Principalmente o seu povo dos últimos dias, né? É que as condições da terra, as condições políticas, sociais, que estariam presentes, elas poderiam impactar sim na vida do cristão, mas que esse impacto deveria ser minimizado pela esperança que nós devemos ter no nosso Salvador. Então, Jesus ele proveu essas informações para que nós realmente fortalecêssemos a nossa fé, né? E ali em Mateus 24, do 1 ao 25, nós temos algumas indicações proféticas, né, de quais seriam as condições do mundo, e gostaria de acompanhar com você também, que está conosco, está em Mateus 24, 11, deixa eu abrir aqui a palavra de Deus, nós vemos assim algumas condições que o cristão não pode deixar de levar em conta, né? Primeira coisa, né? Jesus ele colocou de maneira muito clara: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Essa questão ela deve ficar muito clara, porque diante de um conjunto tão grande de ideias, de conceitos sobre salvação, sobre Deus, Jesus ele estava querendo preservar o seu povo, proteger o seu povo, principalmente
desses falsos enganos, desses falsos profetas, esses falsos cristos. E hoje nós percebemos assim muitas pessoas depositando a sua plena confiança e fé e esperança nessas pessoas, que de repente não trazem uma mensagem de salvação, elas trazem uma mensagem deturpada, uma falsa. E é interessante nós fazermos um paralelo, né, Rômulo? Quando nós falamos do falso, o que é o falso? O falso é aquele que se propõe a imitar o verdadeiro, mas com o objetivo de desvirtuar, enganar, entendeu? E Jesus ele estava muito preocupado com o seu povo, interessado em deixar o seu povo realmente conhecedor de que essas coisas haveriam de sobrevir nos últimos dias. E o capítulo 24 ele continua, né? Ele continua dizendo assim que haveriam guerras e vários sinais sociais também. E hoje nós vivemos num período assim da relativização total, né? E essa relativização total ela alcança inclusive o próprio cristão. E as pessoas hoje, com toda a tecnologia, elas muitas vezes levantam a bandeira de que a humanidade ela pode se autopreservar, ela pode se auto-redimir. E o que Jesus está falando assim aqui é não, olha, tomem cuidado, porque vocês vivem num mundo de pecado, e esse mundo de pecado, ele não pode ser solucionado pela iniciativa do ser humano. Ou seja, Jesus está direcionando a nossa visão, o nosso olhar para a solução que é Ele. Entende? Então, o capítulo 24, na realidade, ele vem trazer esperança. Ele vem falar para nós o seguinte, olha, aonde você está depositando a tua fé e a tua esperança? E Jesus faz o convite. Deposite a tua fé e a tua esperança em mim. Bem interessante. Quando a gente fala da questão de falso profeta, e quando nós trazemos para o nosso contexto atual, né, dentro do que nós percebemos no mundo religioso hoje, a variedade de ensinos que nós encontramos. Não é diferente da época de Jesus. Primeiro detalhe, o que temos hoje em relação à época de Jesus é uma discrepância muito maior. Mas na época de Jesus já existia, senão Jesus não faria, vamos dizer assim, essa advertência, não daria essa cautela. Aí a gente vai para 2 Timóteo, no capítulo 4, aí vai dizer assim, que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Só que ela tem algumas funções. Ela é apta para ensinar, para repreensão, correção e educação na justiça. Opa, então eu consigo me deparar com a primeira finalidade de uma mensagem profética. Se ela for inspirada de Deus, ela vai seguir esses critérios. Ela vai ensinar, ela vai educar, ela vai repreender, vai reparar na justiça de Deus. E quando nós começamos a ver pessoas se levantando e utilizando-se da palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 8, tem um cuidado que é falado, que é capítulo 18, a partir do versículo 21 e 22, que se a pessoa falar alguma coisa, e aquilo que ele lhe disser, foi Deus quem disse, se cumprir, então foi Deus quem falou por meio dele. Se aquilo que ele disser não se cumprir, então não foi Deus que falou por ele. É interessante, né, Rômulo, que a própria Bíblia explica como a gente consegue enxergar esses falsos profetas, né? Eu gostaria que você falasse como que a lição está dizendo que a gente pode perseverar até o fim. A parte da perseverança nós temos que entender assim, que Deus está falando para as pessoas, de uma maneira geral, que tenha no coração o desejo de servi-lo em espírito e em verdade. Quando Jesus teve um diálogo com a mulher que ela era samaritana, disse assim, Senhor, em qual lugar devemos de te adorar? Devemos te adorar no Monte Gerizim ou em Jerusalém? Jesus olha para ela e falou assim, eu percebo o seu sentimento de querer agradar. Eu percebo em você a sinceridade. Porém, vocês adoram o que não conhecem. Porque se vocês conhecessem de verdade, vocês saberiam que essa salvação vem dos judeus. Teologicamente, Jesus começa a tratar com ela. E ela fica assim assustada e ela fala assim, veja que é profeta. Ué, mas partindo de que princípio? Do princípio do entendimento das Sagradas Escrituras.
Então Jesus já dá um exemplo ali, porque ele diz assim, o verdadeiro profeta é aquele que pega as escrituras, examina, esquadrinhando detalhe por detalhe e leva a pessoa ao caminho e o conhecimento do que é correto. Só que nós nos deparamos com uma narrativa de Jesus dizendo assim, que deveriam os seus discípulos de perseverar. No ano 70, quando o Império Romano vai e derruba o templo, começa a acontecer uma enorme de uma perseguição. Então nós temos as diásporas, que são os judeus que saem. Aí nós temos do ano 100 do ano 30 ao ano 100, que é a igreja de Éfeso, que é a chamada igreja do amor. Aí depois nós temos a igreja de Esmirna, que é do ano 100 ao ano 313. Dentro desse período, a igreja começou a ser perseguida porque o imperador romano identificou que matar cristão era algo que satisfazia a população. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos, olha, não está muito longe de acontecer que vocês vão estar dois num campo, um será tirado, outro será levado, um ficará e outro será levado, estarão dois dormindo e Jesus estará no telhado. Então Jesus estava tentando contextualizar ele que esses acontecimentos estavam muito breve de acontecer, muito próximo de acontecer. E qual era a finalidade? Eles seriam perseguidos pela fidelidade à palavra. Quem não era fiel à palavra não seria perseguido. Não. E aí nós nos deparamos com uma verdade. Que o Senhor retratou. As pessoas começaram a ser perseguidas pela observância total da palavra. E aí começou a ter, os apóstolos começaram a ser mortos de maneira abrupta, violenta. O último apóstolo, que é João, ele morre na cidade de Éfeso como pastor na cidade de Éfeso, onde que ele termina de escrever o livro de Apocalipse. Mas ao longo da história, lá no Apocalipse, no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele vai falar assim, persevere, porque é por um pouco espaço de tempo que vocês estão sendo entregues na mão deles. E nos nossos dias não é diferente. E qual era o conflito ali? Religioso. Nada mais do que isso. Que vai ser exatamente igual no tempo do fim, né? O que nós vivemos hoje. Se nós permanecermos fiéis à palavra de Deus, vamos viver os mesmos efeitos que eles viveram naquela época. E esse conselho, né, Rômulo, que você acabou de citar, está em Mateus 24:13, que a perseverança, na realidade, ela tem uma origem, né? A perseverança, ela nasce da nossa confiança em Deus, né? Ou seja, a perseverança também é um dom de Deus. E esse dom nós conquistamos quando nós nos relacionamos com Cristo. Então, diante desse quadro, dos últimos dias que Jesus estava pintando, né, ele estava mostrando também que essa perseguição, né, Rômulo, que a gente acabou de tratar aqui, ela é uma perseguição que vai ser desencadeada por conta da fé, né, do zelo do povo de Deus. Porque Pode. Não, eu queria que você pegasse essa tua fala e você linkasse com o que Jesus também, ele profetiza a destruição de Jerusalém. Sim. Também, né? Eu queria que você explicasse isso para a gente. Vamos conversar então sobre esse tema, porque na realidade, quando o povo de Deus ele é perseguido por causa do nome de Cristo, está lá em Mateus 24:9, né? Agora, o que é ser perseguido por conta do nome de Cristo? Veja, o cristão, o servo de Deus, é aquela pessoa que não se conforma de ver as palavras de Deus sendo deturpadas, sendo usadas de maneira indevida. Então, o cristão ele se posiciona assim, por conta da justiça. E agora, nos últimos dias, nós teríamos um agravante, um problema muito sério. Por quê? Porque uma religião, né, ou alguém, um sistema religioso, ele se apropriaria dos conceitos do cristianismo, das ideias de salvação, dos princípios da salvação, mas ele daria uma outra roupagem, certo? E aí nós temos ali a questão do abominável da desolação, que é tratado ali em Mateus, né? Essa abominação, o abominável da desolação, uma coisa abominável para Deus, quando nós nos remetemos lá ao Antigo Testamento, ela sempre estava relacionada com o pecado, com a impiedade, com uma atitude que a pessoa tinha de maneira a
desrespeitar a Deus através das suas leis, dos seus preceitos. E aí nós temos uma declaração de que isso iria acontecer num futuro próximo ali, quando Jesus declarou aquilo ali para os discípulos, porque é interessante contextualizar, eles estavam saindo do templo de Jerusalém e os discípulos falam para Jesus, olha, o templo, a beleza, e começam a fazer comentários sobre o templo. Sim. E aí Jesus olha para eles e diz assim, olha, não ficará pedra sobre pedra aqui. Aí os discípulos ficam todos assustados com isso. E aí Jesus busca colocar um pouco mais de luz em relação ao entendimento deles. No futuro próximo, Jesus estava se referindo à própria destruição de Jerusalém, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, quando as tropas romanas entraram aos portões ali de Jerusalém e destruíram inclusive o próprio templo. E Jesus estava se referindo a isso, a desolação seria a desolação de Jerusalém. Mas para um futuro não tão próximo, mais distante, que seriam os últimos dias, Jesus também, os nossos dias. Essa profecia, ela se enquadra muito bem aqui. Porque qual é a desolação? O abominável da desolação. Hoje nós temos uma situação complexa, porque o Evangelho de Cristo é o Evangelho da salvação. A regra da salvação ela é muito clara, nós temos que olhar para Cristo, o seu sacrifício expiatório, meritório. Agora, como avaliar e como enxergar um sistema religioso que usurpa isso de Cristo, que retira de Deus essa prerrogativa e traz para Ele próprio. E Jesus sabia que isso ia acontecer, certo? E Ele adverte seu povo dizendo, olha, vocês tomem cuidado com isso. E é interessante, né, em versão só complementando aqui, que aqui o autor ele explica, né, que o que é abominável ao Senhor, especificamente a idolatria e as práticas sexuais ilícitas, que é exatamente isso que a gente está vendo hoje em dia, tudo de maneira muito deturpada, né? Rômulo, é interessante, Jesus ele usou muitas parábolas, né, para nos ensinar. E tem duas parábolas aqui, que uma eu vou pedir para você falar, que essa é a primeira, que ela retrata muito a nossa preparação para o tempo do fim, que é a parábola das 10 virgens, né? Sim, é bem... Relembra a parábola aí para gente, talvez alguém não saiba. Tá, é que nesse caso Jesus faz uma narrativa dizendo que haviam 10 noivas, que cada qual tinha uma quantidade de azeite. E diante disso, era para elas esperarem o anunciamento do noivo. Para as lâmpadas, né? E o mais interessante era que isso se daria no momento de noite, de densas trevas. Por quê? Porque naquela época, você precisava olhar o rosto da pessoa para saber se de fato era aquela pessoa que se dizia ser e que você aguardava, né? Então, as lâmpadas tinham essa finalidade de você fazer um... Sim, ter certeza, né? Entendeu? Era essa a finalidade. Eu quero voltar só um pouquinho na parte do Iverson, porque ele falou assim da destruição do templo. Olha como foi muito, muito impactante o que Jesus estava falando, porque a gente vai aproveitar isso dentro da parábola das 10 virgens. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, quando a arca de Deus era removida, era sinal de que o povo chegou num grau de desobediência tão acentuado que Deus os entregava na mão dos seus opressores. A ponto de, no livro dos Reis, está narrado que um menino nasceu e recebeu o nome de Icabote, ou seja, foi-se a glória de Deus. Olha o nome que a criança recebe. Todas as vezes em que o povo de Deus sofria assolação, era devido a eles estarem numa constante desobediência com o seu Criador. Quando nós vamos ver a primeira destruição do Templo de Salomão, se deu em virtude disso. Por isso Deus falou, vocês são tão rebeldes e são tão duros que eu não tenho o que fazer. Vocês estão assumindo essas consequências. Quando o povo vai conduzido para a Babilônia, é a mesma coisa. Só que agora quando Jesus, depois do templo ser reconstruído, Jesus vira para os discípulos ao sair do templo e fala assim, tá vendo esse templo? Não fica pedra sobre pedra que não vai ser derribado aqui. E o templo era bonito, não era como o templo de Salomão, mas era um templo bonito. Aquele templo remontava a esperança que lhes nasceu no coração quando Artaxerxes concede a eles o desejo, a oportunidade de voltarem a reconstruir os muros e o templo de Jerusalém. Jesus fala isso de maneira muito provocativa. Só que Jesus agora fala assim, naquela época vocês eram perseguidos em decorrência da desobediência. Aqui não. Daqui em diante, a perseguição que vocês vão sofrer, as agruras que vocês vão sofrer, vai ser em decorrência da obediência.
No templo, quando Jesus olha, fala assim, vocês estão tão distantes, esse templo vai sofrer, mas o pior do que esse templo vai ser a vida de vocês. Aqueles que forem de fato obedientes, esses de fato serão levados a arenas, serão mortos por leões, a espada, a azeite quente, de formas terríveis. Né? Então ele está falando de obediência. Então agora a consequência não era pela desobediência, a consequência é pela obediência. Que é o que você vai explicar agora nessa parábola, né? Das 10 virgens foi o que o Senhor falou. Observe que ele fala de 10 virgens, ele não fala de 5 virgens aqui, 5 virgens ali. Todas eram virgens. A única distinção que havia entre elas era a quantidade de azeite que cada uma dispunha dentro da sua lamparina. E aí, por que isso? Porque todas estavam numa mesma condição, todas dormiram. Aí quando a gente fala em dormir, a gente lembra da igreja de Laodiceia, de Apocalipse, porque o Senhor fala, eu tenho contra ti, olha só, você diz que é rico, você diz que enxerga bem, você diz que é isso, mas és pobre, nu, desgraçado, miserável, é você. Você está numa condição completamente desfavorável. As 10 virgens retrata a igreja nos dias atuais, porque nós temos uma gama de pessoas que se acham já tendo alcançado toda a luz necessária e não continuam a sua comunhão e o seu relacionamento com o Senhor. Não continuam buscando o batismo diário do Espírito Santo, não estão aguardando a chuva serôdia prometida no livro de Joel para os nossos dias. Entende? Aí Jesus fala assim, ó, quando houver o alarde de aí vem o noivo, aí vai se levantar, porque quando fala vem o noivo, está falando de um momento mais aguardado. É o clamor que vai surgir dizendo, e o clamor que está surgindo nos nossos dias, qual que é? São os eventos que estão se cumprindo em espaço de tempos muito curtos, catástrofes, manifestações políticas, sincretismo religioso, sinais realizados de diversas maneiras pelos chamados profetas contemporâneos e atuais. Tudo isso é um clamor que o noivo já está vindo. Sim. E a pergunta é, que tipo de azeite eu estou trazendo comigo e se me é uma quantidade de azeite necessária para que eu possa vislumbrar o verdadeiro noivo. A objetividade da lamparina era de enxergar com clareza se aquele era o noivo que havia sido prometido. Sim. Era para evitar um engano. Na escuridão nós somos enganados. Que já remete com os falsos profetas. Né? Correto. A outra parábola, Iverson, que eu gostaria que você relembrasse para a gente, é uma parábola muito bonita dos talentos, né? E aqui mostra para a gente que todos têm um talento. Talvez seja um apenas, mas Deus deu para todos um talento, né? Exatamente. Essa parábola dos talentos está em Mateus 25, é do verso 13 ao verso 30. Se quiser, você que está nos acompanhando, você pode fazer essa leitura aí na sua casa. Mas essa parábola, ela tem, na realidade, uma similaridade com a parábola das 10 virgens. Porque, na realidade, na parábola das 10 virgens, qual foi a consequência do descuido delas? Ou do relacionamento superficial? Sim. Foi elas não terem tido um encontro com o noivo. Eu acho que essa é a maior tragédia na vida do cristão. Certo? Porque, como você falou, né, Rômulo? Elas eram virgens. E as 10 virgens representam o povo de Deus. Mas nós percebemos que muitas pessoas dentro do povo de Deus têm um relacionamento superficial. Sim. Ou seja, elas utilizam, né, o óleo das lamparinas representa o Espírito Santo agindo na vida das pessoas, mas elas não aproveitam para desenvolver esse relacionamento com Deus e, portanto, elas não estão aptas a ter esse encontro com Cristo. E que decepção para o próprio Deus, né? E a parábola dos talentos, ela vem nessa direção. Um servo recebeu 5 talentos, o outro recebeu 2 talentos, o outro recebeu 1 talento. E os talentos, nesse caso aqui, eles representam também a atuação do Espírito Santo. Porque quando nós recebemos alguma coisa, nós recebemos de alguém. Sim. Entendeu? E quem é o nosso doador? Nesse caso, a parábola aqui, ela vai indicar que é o próprio Deus. É Deus quem nos dá os talentos. É Deus quem nos concede o Espírito Santo. Agora, com uma finalidade,
para que nós desenvolvamos esses talentos. Tanto é que eles foram multiplicados. Foram né? multiplicados. E essa é a finalidade da vida do cristão. Se eu recebo de Deus e eu guardo os talentos, eu enterro, eu não estou cumprindo com o propósito que Deus tem para a minha vida. Entende? Porque os talentos, eles têm que se multiplicar. E eles se multiplicam naturalmente, Mônica. No momento em que nós estamos em comunhão com Deus, Ele faz com que aqueles talentos, eles se multipliquem. E a vida do cristão tem que ser isso. Jesus, ele fez muitas parábolas, mas ele falou que nós devemos ser o sal da terra, a luz do mundo. Ou seja, através dos talentos e dos dons que Ele nos dá, nós devemos abençoar a vida de outras pessoas. E aí entra aquela questão, mas um recebeu 5, outro 2 e outro 1. Deus, Ele dá para cada pessoa a medida que ela pode administrar aqueles dons, aqueles talentos que ela tem, e que ela pode também se desenvolver. Uma pessoa não deve se sentir diminuída pelo fato dela desenvolver essa ou aquela função dentro da obra de Deus. Todas as funções são importantes. É aquele exemplo do corpo, né? O corpo tem suas partes, cada parte tem a sua função, tem o seu valor diante de Deus, e Deus, Ele abençoa. A multiplicação é a bênção, né, que Deus dá. Então nós devemos nos alegrar com aquilo que nós temos e procurar identificar o que Deus deu como talento. E é interessante, né, Iverson, porque às vezes a pessoa, ela fica tão focada no talento da outra, né, que fala, nossa, eu queria ter os 5 talentos que aquela pessoa tem. E na realidade ela enterra o talento que Deus deu para ela, e por isso que ele não pode ser multiplicado, né? Eu levei bastante tempo para poder entender a parábola dos 10 talentos. Muito tempo. Porque tem duas coisas. Primeiro são os que conseguem responder de maneira satisfatória ao emprego dos talentos que é entregue a ele. E o outro é a justificativa de não ter conseguido desenvolver. Só que tem uma promessa que é feita, uma retribuição que é feita para quem desenvolveu os talentos. Você me foi fiel no pouco, sobre muito eu vou te colocar aí. Aí pegou o outro e diz assim, olha, você não me foi fiel. Porque você poderia ter entregado na mão dos banqueiros, eles aplicariam e eu receberia o meu com juros. Então vou tirar de você e vou entregar o que tem mais. O interessante aqui é nós observarmos que foi a resposta de acordo com a condição. Aquele que tinha 5 talentos, ele respondeu de acordo, ele não se justificou. Ele pegou os 5 talentos e disse assim, olha, eu sei que eu sou um inabilidoso, mas me foi confiado, vou fazer na medida do possível isso que eu tenho que me é entregue. O que recebeu 2, da mesma forma, o que recebeu 1 disse assim, nossa, eu não tenho serventia alguma, não consigo desenvolver nada. Ele não consegue se satisfazer, ele não consegue satisfazer a alguém com aquilo que lhe foi confiado. E a retribuição, sabe o que é? É aquilo que nós vamos executar no reino de glória do Senhor. Ele vai dizer assim, olha, você, na condição de pecado em que vivia, na pouca força que você tinha, nos poucos recursos que você tinha, você me foi fiel. Pensa numa pessoa que foi esforçada para poder me agradar. Pensa numa pessoa que foi dedicado, com todas as poucas limitações, com as muitas limitações que tinha. Você me foi fiel. Agora, eu te colocando numa condição de um corpo glorificado, de uma condição eterna, você vai poder me adorar para todo sempre de maneira muito mais imensurável. E eu gostaria de colocar uma questão também. Muitas vezes a pessoa ela não entende isso, mas muitas vezes a pessoa ela é negligente também. Ela não quer receber os talentos, ela não quer multiplicar os talentos, então, portanto, ela esconde os talentos, porque ela se esquiva de ter um relacionamento com Deus. E é porque, na realidade, ela vai dizer, pelas condições próprias, ela não vai conseguir. Então, como você falou, o talento ele é desenvolvido nas mãos de Deus, né? E quando a gente olha para a gente mesmo, a gente vê que a gente não é capaz, né? Olha, infelizmente o nosso tempo se esgotou e eu gostaria só de deixar uma mensagem final que diz o seguinte: o Senhor prova o caráter na distribuição dos dons. Como isso é pesado, né? O homem que foi negligente em fazer prosperar o seu talento mostrou-se um servo infiel. Se houvesse recebido 5 talentos, os teria enterrado, como fez com um único. Seu mau uso do único talento mostrou que desprezava as dádivas do céu.
E às vezes eu vejo pessoas tão talentosas, né, que não estão usando o seu talento para honrar a Deus. Né, às vezes eu fico pensando quantas pessoas, quantos cantores muito bons, né, começaram usando os seus talentos dentro de uma igreja, a gente conhece inúmeros, né, que são muito famosos, e depois se desviaram para se autoglorificarem, e o fim deles foi muito triste. Né? Então, assim, eu acho que a gente realmente tem que ter essa conexão com Deus, assim como vocês dois falaram, para que Deus nos ajude a ver o nosso talento, porque tem alguns que são tão evidentes, mas tudo é importante, né, para a causa de Deus. Então, que se você ainda não sabe o seu talento, né, você não sabe o que você pode fazer para ajudar nessa proclamação do Evangelho para que Jesus venha logo, ore a Deus e peça para que Ele mostre para você. Eu agradeço muito a participação de vocês, né, no estudo dessa lição, e nós vamos então encerrar com uma palavra de oração, e eu peço que o Iverson faça uma oração para nós, por favor. Santo e amado Pai, nós te agradecemos muito porque, através da Tua palavra, Senhor Deus, Tu nos edificas, Pai, para o Teu reino. Obrigado porque o Senhor é um Deus zeloso, um Deus cuidadoso e que proveu ao Seu povo todos os instrumentos necessários para que nós pudéssemos viver nesta terra, desenvolver a nossa experiência cristã e ter um encontro contigo. Sabemos que o Senhor está ao nosso lado, em cada dia da nossa existência, da nossa vida, Senhor Deus. Sabemos que o Senhor nos sustenta e nos guarda e nos guia. Obrigado, Pai, e nós queremos ter, Senhor Deus, em todos os momentos, a Tua companhia ao nosso lado. Pedimos as Tuas bênçãos também àqueles que nos acompanham nesse momento, que estão na internet, assistindo e participando desse estudo, Pai. Abençoa cada família. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado por ter estado conosco no estudo dessa lição. Só lembrando que você pode acessar os nossos cultos ao vivo todos os sábados pela manhã a partir das 10 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 19h30. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.